abrir, queridos, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Era jovem, era rico, mas não era feliz. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, ter vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Agora o verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Meus queridos, o assunto aqui de Jesus com esse rapaz, ou desse rapaz com Jesus, porque quem provocou a conversa foi o rapaz. O tema é vida eterna. Esse é o assunto. Não foi outra coisa. É vida eterna. O negócio é ir para o céu. Ele era jovem, ele era rico, mas ele tinha suas crises, suas dificuldades, suas neuras, suas interrogações, e aquilo o incomodava, e o incomodava muito. Tanto que ele foi abordar Jesus. Eu digo que eu entendo esse jovem, queridos, porque eu passei por isso. Porque uma das coisas que mais me incomodou na minha infância, adentrando para a adolescência, era isso, era esse o tema, que me tornava insone, que me fazia literalmente perder noites de sono. Literalmente. A minha pergunta é a seguinte: um dia eu vou morrer, mas para onde eu irei? Literalmente, queridos, isso me tirava o sono. Essa insônia passou só quando eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então eu sei o que esse rapaz estava passando. Não sei a idade dele, mas era um jovem. Eu não sei o nível de complexidade emocional, mental que ele estava tendo, mas só sei que isso o incomodava bastante. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo rico, era assim. A primeira impressão que a gente tem, queridos, da juventude, e como a gente se engana com isso, é que eles
os jovens, eles estão esbanjando alegria, felicidade, contentamento, realizações, estão curtindo a vida. A gente se engana, mas se engana muito. Nós pais nos enganamos muito com isso. Mas é muito mesmo, não é pouco não. Nós somos distraídos, displicentes. Nós viajamos, usando a expressão bem jovial aí fora, viajamos muito em relação à realidade dos nossos jovens dentro de casa e dos outros que nos cercam. Repito, porque a primeira impressão que a gente tem das crianças e dos jovens é que está tudo bem com eles, tem problema nenhum, tem saúde, dificilmente falta saúde, tem saúde, não falta nada, não se preocupa com nada, não tem dívida nenhuma para pagar, está de boa. Mas não é assim, não é assim. Não foi assim comigo, não me lembro de estar faltando nada de essencial. Morava em fazenda nessa época. Mas algo que me chamou mais atenção não foi nem o meu caso, mas de um primo meu, que tinha condições bem superiores às minhas, dos meus pais. Porque o meu tio era considerado o riquinho da família naquela época. E esse meu primo, bem jovem mesmo, da minha idade na época, ele, muito carismático, todo mundo gostava, era apaixonado por ele, porque ele era muito brincalhão, rapaz bonito, cabelão grandão, olhado assim, bem, como é que ele chama hoje, bem estiloso, muito carismático, repito, e ele tinha tudo. E um determinado dia, ele deu um tiro no ouvido, ele se matou. Repito, a primeira impressão que a gente tem dos nossos jovens é de que está tudo bem, mas não vamos nos distrair, não vamos nos enganar com dentes lindos, com sorrisos no canto da boca. Não vamos nos enganar. É um alerta que eu faço à luz de experiências ministeriais e outras. Meus queridos, esse jovem era assim, era jovem e era um jovem rico, mas ele não era feliz. Repito também, o assunto aqui era salvação. Que devo fazer para herdar a vida eterna? O negócio aqui era ir para o céu. O que incomodava não era dinheiro, ele tinha. Não era saúde, juventude, energia, tudo isso ele tinha. O que o incomodava era vida eterna. Para onde irei depois que eu morrer? Para o céu ou para o inferno? Viver feliz ou queimar no lago do fogo? Era isso que o incomodava. Algumas considerações nesse texto, queridos. A primeira é que, à luz de um escopo bíblico e teológico, a salvação, ela é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é de graça, porém requer renúncia. E foi exatamente aí que pegou com esse rapaz. Ele queria salvação,
Jesus tinha salvação para dar para ele, só que a salvação, não obstante ser de graça, ela requer renúncia. E ele não estava disposto a renunciar para ser salvo, a abandonar alguma coisa para ser salvo. Nós queremos a salvação, mas não queremos abrir mão de nada. Nós temos os nossos pecadinhos de estimação e nós não queremos abrir mão disso, mas queremos ir para o céu. Queremos ser salvos. O jovem quer ir para o céu, mas ele não quer abandonar os vícios. Ele não quer abandonar a sexualidade desenfreada, a prostituição. Ele não quer abandonar as drogas, a mentira, o cigarro, o roubo. Ele não quer abandonar nada disso, mas ele quer ir para o céu. A salvação é de graça, mas exige renúncia, porque no céu não entra pecado. Quando Jesus requereu dele os seus bens, ele não estava disposto a renunciar. É como aquele pão não virado de Oséias, um povo que ao mesmo tempo queria Deus, queria também se envolver com nações pecaminosas, com o mundo, não servia para Deus, Deus não aceitava. O profeta chama isso de pão não virado. Quando se fala pão não virado, não precisa nem explicar. Já se entende que o pão queimou, está preto por um lado, queimado, e o outro lado está cru, não serve. Não serve. Efraim era esse pão não virado. Não podia servir para Deus, desse jeito não serve para Deus. Como uma igreja morna, a mornidão diz respeito à tentativa de conciliação de uma vida com Deus e uma vida com o mundo, com o pecado. Não serve para Deus. Por isso Jesus estava a ponto de vomitar, porque não serve, não serve. Se nós não estivermos dispostos a renunciar, meus queridos, a salvação pode ser de graça, mas nós não iremos alcançá-la. Não adianta dizer porque eu gosto disso, porque eu venço isso, porque eu domino isso. Não domino porque eu não quero, porque eu amo, porque é o meu pecadinho de estimação. Não adianta, não vai para o céu. Não vai para o céu. Eu recebi uma notícia triste de um sobrinho meu essa semana, que por causa de envolvimento com drogas foi preso, e a previsão da pena dele é de 10 anos. E a minha sobrinha disse: olha, eu não vou tirá-lo, melhor lá do que onde ele está. Ele pode morrer muito mais rápido na rua do que preso. E aí ela disse uma coisa interessante: 10 anos lá, pode ser que ele esqueça de consumir drogas. Uai, mas não é viciado? Não consegue viver sem isso? Como é que lá, trancafiado, ele vai viver sem isso? Porque lá não vai entrar. Pode até haver tentativa, mas vai ser complicado. Como é que vai viver? Ah, eu não consigo abandonar esse cigarro, sou viciado. Aí vai ao médico, o médico pergunta: você quer viver quantos anos? Ou quantos meses? Ou quantos dias?
Ah, eu quero viver muito tempo, então se você não abandonar isso hoje, você vai morrer daqui a alguns dias. Aí nunca mais ele fuma. Que história é essa? Força de vontade, decisão. Me lembro o pastor Márcio contando o testemunho dele, quando estava aprendendo a profissão de construção civil, aqui na igreja, construindo esse templo. No processo, porque ele estava numa fase de terapia ocupacional, de trabalhar para desintoxicar do vício. E ele contando que rodava aqui, sabe, ia para lá e para cá, na abstinência. Mas ele tinha decisão, ele não estava preso aqui, não, a rua estava bem ali. Mas ele tomou decisão e venceu para a glória de Deus. E não é só ele, tem muitos outros que têm vontade, decisão, e vence. Esse jovem, ele amava a grana, a riqueza. Ele não quis renunciar nada por aquilo que tanto incomodava, que era a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Que bem farei para herdar a vida eterna? Ele preferiu servir a Mamon, Deus do dinheiro. Segunda lição, queridos. A resposta que ele deu para Jesus foi certa. Jesus deu a resposta para ele, ele entendeu isso. Disse que já vinha praticando isso, que eram guardar os mandamentos, mas acontece que isso não era verdade na vida dele. Isso não era verdade. Porque, meus queridos, os mandamentos, eles foram resumidos em 2 apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus declinou os mandamentos, honra teu pai e a tua mãe para você ir para o céu, não adultere para você ir para o céu, e foi dizendo essas coisas. Eles, mas isso aí eu já venho guardando há muito tempo. Mentira, porque na hora de amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele não provou. Porque ele poderia, não, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo, eu amo a Deus acima de todas as coisas, acima da minha fazenda, e também amo o meu próximo como a mim mesmo, então eu vou vender essas coisas e eu vou distribuir com o meu próximo, com os pobres que estão necessitados. Mas ele não fez isso. Mentira dele, que guardava os mandamentos. Não era verdade. Era apenas uma presunção da sua parte, mais nada. Ele não guardava coisíssima nenhuma. É como, queridos, a gente vai ao médico, leva exames solicitados por ele mesmo, e aí ele diz: olha, com base nesses exames aqui, você vai tomar esse remédio, assim. Aí eu digo: beleza. Quando eu saio do consultório, eu rasgo aquela receita e jogo fora. Não obedeço. Não vai se curar, não vai melhorar, vai ficar do mesmo jeito, e depois vai piorar, e depois vai morrer. É essa a consequência. Normalmente nós não fazemos isso, não. O médico disse, eu vou fazer porque o médico disse. Diferentemente de muitas vezes o que acontece em relação à igreja. A palavra de Deus diz isso:
o pastor pregou isso, eu não tenho argumento contrário, não foi heresia, não foi besteira, mas acontece que vou obedecer nada, vai dar errado. Não é obedecer o pastor, mas a instrução que é trazida à luz da palavra de Deus, não vai dar certo, vai dar problema. Todo santo dia esses problemas acontecem, por falta de não obedecer princípios elementares, básicos da fé cristã que estão na palavra de Deus. Todos os dias, estou dizendo todos os dias acontece que não, mas todos os dias, toda hora acontece no nosso meio, na nossa bolha de evangélicos, de cristãos, por desobediência a mandamentos, a princípios. Ele conhecia, mas ele não obedecia. Ele sabia, mas ele não obedecia. O que adiantava? Obediência é princípio. Princípio não estabelecido por mim ou por você, por qualquer pessoa, mas princípio estabelecido por Deus. Não basta conhecer, é preciso praticar, viver, vivenciar, colocar na mente e no coração e tomar decisão em relação àquilo, ter postura em relação àquilo, custe o que custar, e Deus vai honrar e vai abençoar. Terceiro lugar, queridos, esse jovem, ele era rico de dinheiro, mas era pobre de alegria. A gente pensa que dinheiro traz felicidade. Não traz. Dinheiro traz alegria. Alegria é um sentimento que você tem por uma questão circunstancial. Você queria tanto emprego, ganhou o emprego, você está feliz, você está alegre. Você está alegre. Você queria tanto um carro X, comprou, você experimentou alegria naquele, porque você conseguiu o que você queria. Só que isso não é sinônimo de felicidade, que é um estado almático, um estado de serenidade de alma perene, constante, independentemente das circunstâncias. Paulo escreveu uma carta para os filipenses dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe onde é que Paulo estava? Preso em Roma. Ele tinha motivo para estar feliz? Não, mas ele era feliz, porque era um estado de alma dele, perene, constante, que nenhuma algema ou cadeia, de alguma outra forma, grilhão, iria tirar. Nada tirar. Você compra o carro, está super feliz agora, mas amanhã você acostumou já com ele. Você acostumou. Passou alguém, deu uma arranhada, deu uma batidinha ali, faltou foi morrer do coração. De repente mais outra e tal, de repente virou normal. Queria tanto uma casa dos meus sonhos. Ficou alegre por ter conseguido, mas de repente virou normal, comum. Eu já contei aqui para os irmãos, um colega meu, isso me chamou muita atenção. Ele chamou esse meu colega para ir orar na casa dele, lá, Plano Piloto, aqui em Brasília. E quando ele chegou lá, ele ficou deslumbrado com a casa, com a mansão e com o nível dos carros da garagem. Aí o dono da casa disse para ele: pastor, o senhor está vendo tudo isso aqui? Isso aqui, pastor, é um pedacinho do inferno. Poderia dizer um pedacinho do céu, uma coisa dessa, suntuosa dessa? Não, é um pedacinho do inferno. Ele era feliz? Não, não era feliz.
alguém disse: olha, procura na cidade, por favor, alguém feliz. E saíram procurando. Foram encontrar uma irmãzinha, uma serva de Deus, num casebre dos mais humildes que se possa imaginar. A alegria, ela é circunstancial, momentânea. A felicidade é um estado de alma. Ele era rico, tinha muito dinheiro, mas ele era pobre de alegria, não tinha alegria. E o que é no texto que mostra que ele era triste? É porque quando Jesus disse para ele renunciar às coisas materiais que ele tinha, a fazenda que ele tinha, distribuir com os pobres e segui-lo, diz a palavra de Deus que nós lemos, ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora, queridos, ele não ficou triste nesse momento, ele já era triste, ele apenas continuou triste, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meus irmãos, às vezes, nós somos, é difícil entender, sabe? É difícil entender e é difícil explicar também. Como é que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, conhecedores desse livro chamado Palavra de Deus, certos, convictos de que existe um céu, e de que essa terra é transitória, passageira, e que todos os dias nós estamos vendo pessoas deixarem esse mundo terreno, e mesmo assim nós somos grudados, apegados, abraçados com essas coisas da terra, de tal maneira que sequer nós contribuímos com a promoção do reino de Deus. Na hora certa eu vou falar, queridos, na hora que eu receber a autorização, se é que eu vou receber, mas uma irmã aqui na igreja, ela disse: eu tenho um terreno lá em Águas Lindas. E aí, pergunta: mas você está indo lá? Você está cuidando? Não, acho que, não sei, tem uma pessoa lá que... E foi, de vez em quando tocava. Aí a última vez, acho que eu vou doar aquela. Ah, você vai doar? Então me dê. Não para mim, né? Então me dê. Aí, tem o endereço? Tem. Fomos lá, achamos o endereço, não tinha invadido, era o que eu queria constatar, não tinha invadido, mato bem alto, mas não tinha invadido. Fomos à prefeitura, puxamos os débitos. Resumindo, um trabalho doido. Resumindo, daqui para o fim do ano, em nome de Jesus, vamos inaugurar um trabalho lá. Eu quero dizer duas coisas, queridos, com isso. Uma, a abnegação da irmã está aqui. E aí eu falando as coisas, aí ele: pastor, o terreno é seu, você faz o que você quiser, pastor. Tipo assim, não precisa me dar satisfação nenhuma, mas não, já abriu mão, vai ter uma igreja lá, em nome de Jesus. Eu quero dizer essas duas coisas. Primeiro, a abnegação do coração. Segundo, é que nós precisamos contribuir para que essas coisas aconteçam, porque não existe recurso do governo, uma porcentagem do PIB, Produto Interno Bruto da nação, não vem dinheiro daí, vem da nossa liberalidade de contribuir. Tem
Tem uma irmã que a maioria dos irmãos conhece, chamada missionária Nil, uma das pessoas mais admiráveis que eu já conheço como serva de Deus. Está lá entre os índios na Amazônia, Sataremauê, índios Sataremauê. Chegou sozinha lá no meio do mato e já construiu um bocado de coisa. Tem pessoas aqui que contribuem regularmente com ela, investimento no reino. E não é pegar o dízimo e mandar para lá, não. O dízimo na casa do tesouro traz aqui mais ofertas voluntárias. Mas às vezes, queridos, nós podemos e somos tipo esse rapaz, amamos as coisas terrenas que são tão transitórias, tão passageiras, tão passageiras. Uma vez queriam encurralar Jesus e perguntaram para ele: é lícito pagar imposto? Jesus, essa moeda aí, de quem é essa carinha aqui? É de César. Então faz o seguinte: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Pronto, está resolvido. Agora deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Os irmãos sabem o que é da César, o que é de César, né? São os impostos. E olha que esse paísinho nosso tem, viu? Tem, não é pouca coisa não. Você vai comprar um carro, e eu, para falar isso aqui, eu dei uma pesquisadinha. Você vai pagar em torno de 35% a 50% só o que tem que dar para César, só de imposto. Então a minha pergunta é a seguinte: sabe por que você dá a César o que é de César, e eu também dou a César o que é de César? Sabe por que eu dou o que você também dá? É porque você não vai chegar lá no mercado, qualquer mercado desse aí, olhar o preço do arroz, ver que você paga ali 30% de imposto, ou qualquer uma outra coisa, ou então você vai comprar o carro dos seus sonhos, e chega lá, e diz: olha, o carro custa 100 mil. Acontece que eu não vou dar os 100 mil. Eu vou dar 65 mil, 60 mil, dependendo do carro, dependendo do imposto. Eu vou dar só 60 mil, porque esse aí de César eu não vou dar. Você vai para casa a pé, você não vai levar o carro. Repito, para reflexão: sabe por que eu dou a César o que é de César? Sabe por quê? Porque eu sou obrigado a dar a César o que é de César. Por isso, não é opcional. Eu não posso decidir sobre isso. Agora faço outra pergunta: sabe por quê? Muitas vezes nós não damos a Deus o que é de Deus. Sabe por quê? Porque nós não somos obrigados a dar a Deus o que é de Deus. A gente está pagando para ver as consequências. A gente paga para ver. Às vezes paga caríssimo, caríssimo, mas paga para ver. Um irmão, recentemente, aqui na porta da igreja, estava contando que eu não gente transitando e falando com a gente tudo, eu não gravei direitinho, então eu quero até gravar essa história direitinho, que eu achei muito interessante. Eu tenho uma outra também bem recente. O certo é o seguinte, que Deus pediu
para um determinado irmão que trabalhava com o mundo rural, a melhor vaca que ele tinha para a obra de Deus era a melhor vaca, que na época, segundo o irmão que me contou, custava em torno de R$5.000. E ele realmente deu uma vaca para a obra de Deus. Só que não foi a melhor vaca. Foi uma segunda linha. Foi uma segunda linha. O que Deus queria era a melhor, a primícia, era para Deus. Esse homem só foi de ladeira abaixo. E até aonde a história foi, já estava fazendo biquinho para sobreviver. Bem recente, um pastor lá em Águas Lindas me contou da igreja dele, carente, necessitado de prosperar, crescer, precisando, Deus abriu as portas. Excelente emprego, começou a ser fiel ao Senhor na igreja. E Deus prosperando, de repente, cresceu o olho, amou a fazenda, amou a riqueza. Começou a cair, perdeu o emprego, está lá caçando emprego. Às vezes a gente está disposto a pagar o preço, mas a gente não dar a Deus o que é de Deus, porque não somos obrigados. Dar a César o que é de César, nós damos, porque somos obrigados. A Deus ninguém é obrigado. Meus queridos, sabe quanto por cento das igrejas locais contribuem regularmente? Eu estou dizendo regularmente. Aquele dinheiro com o qual o administrador pode contar todos os meses. Sabe quanto? 30% da igreja. As igrejas locais. É 30% somente. É o que se pode contar. Outros eu não estou dizendo que não contribuam, mas regularmente em torno de 30%. Meus queridos, esse jovem, ele era rico de dinheiro, mas era pobre de alegria. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quarto lugar, queridos, esse jovem, ele era religioso, mas ele não tinha Deus na vida. Ele dizia, do jeito dele, ele dizia: esses mandamentos aí, eu venho guardando desde mais jovem. Tipo assim, religiosamente eu venho procurando guardar. Não era verdade, mas dentro da perspectiva da religiosidade, sim. Mas não tinha Deus. Tanto é que ele estava muito incomodado, sem saber para onde ia depois de morrer. Que bem farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Eu vou repetir uma coisa, queridos, isso incomoda pra caramba, viu? Incomoda. A incerteza da salvação, para quem se preocupa com isso, dói. E nós não podemos deixar para a última hora para nos preparar. Não podemos, porque ninguém sabe se vamos ter última hora como oportunidade para nos consertarmos diante de Deus. Perguntaram, não sei se foi para Billy Graham: Billy Graham, se você tiver certeza de que iria ter só mais um mês de vida, o que você iria fazer?
como esperando a resposta. Ou não, eu iria trabalhar para Deus, eu iria pedir perdão das pessoas, eu iria fazer isso, aquilo, caridade, pregar o evangelho, aquelas coisas, como que esperando uma resposta mais ou menos nesse nível. Billy Graham vira para ele e diz: o que eu iria fazer? Exatamente o que eu venho fazendo. Tipo assim, estou preparado, meu irmão. Não tem pendência não. O que eu posso fazer para Deus, a partir da minha própria santidade, da obra que eu poderia fazer para Deus, já venho fazendo. Eu não poderia fazer mais do que eu venho fazendo. Tipo assim, estou preparado, estou pronto. É agora. Eu não estou esperando a última hora para colocar a minha vida em ordem, não. Ele tinha religiosidade, mas não tinha Deus. Há pessoas, meus queridos, olha, eu vou dizer uma coisa. É muito difícil a gente compreender que determinadas pessoas com determinados comportamentos tenham Deus na vida. É difícil, porque a brutalidade, a grosseria, o desamor é tão grande que não dá para entender que uma pessoa dessa tenha Deus na vida. Eu já passei por tanto isso. Recentemente eu, passando em frente a uma igreja, fui bater uma foto, porque eu tinha amigos lá, filhos na fé lá. Eu queria ter certeza que eles frequentavam aquela igreja. Meus irmãos, de dentro do carro, e eu batendo a foto, vieram uns homens lá que quase me levam preso, pelo amor de Deus. E resumindo, queridos, e eu me identificando, e a pessoa que estava comigo se identificando, que era conhecido, e dizendo: olha, porque aqui bandido a gente recebe na bala, desse jeito, na porta de uma igreja. Agora, como é que eu vou entender, compreender que uma pessoa dessa tenha Deus na vida? Como é que um diácono faria se acontecesse isso ali na frente? Quer bater foto? Tire, meu querido, poste aí onde você quiser, divulgue o trabalho, seja bem-vindo. Como é seu nome? Vem nos visitar quando você puder, Deus te abençoe. É isso que um diácono, crente, servo de Deus faz. Não basta ser religioso, precisa ter Deus na vida. Prega no púlpito, impõe determinadas regras que nem ele dá conta de cumprir. Vai descobrir isso aí em pecado escandaloso. Mas a igreja está lotada, e a grana é muita. Como é que dá para compreender? Não basta ser religioso, precisa ter Deus na vida. Não basta ter cocó na cabeça, cabelo arrastando no chão, paletó e gravata. Precisa ter Deus na vida. E por último, queridos, para podermos encerrar nessa noite, ele era jovem. Ele era jovem, mas não tinha vida. Quantos eu já vi assim? Um rapaz que normalmente vem, senta aqui na frente, os irmãos já conhecem, Edenilton, bem jovem. O dia que ele se converteu, ele iria se matar. Eu estava abrindo a igreja em Palmital, queridos. Passa um rapaz na rua e entra. Aí continuei pregando. Na hora de orar pelas pessoas, não tinha ninguém crente ainda, senão os irmãos que foram daqui. Vamos orar por pessoas, assim, várias pessoas à frente.
mediante apelo. Quando eu orei por esse rapaz, eu sempre levo uma equipe nesses trabalhos. Quando orei por esse rapaz, pus a mão na cabeça dele, ele caiu. Mas como os irmãos estavam comigo, deixei que eles cuidassem dele, e eu fui orar por outros. E depois ele apresentou uma carta que estava no bolso da camisa dele, uma carta de despedida. Ele iria se matar. Ele iria se matar naquela noite. Mas o que aconteceu? Muito parecido com isso. O rapaz entrou na hora do culto. Iria se matar naquela noite. Era jovem, mas não tinha vida. Lembra que eu falei que a primeira impressão que a gente tem dos jovens, que eles têm muita vida, são muito felizes. Era jovem, mas não tinha vida. A vida que eles viviam, que ele vivia, e que esses jovens viviam, que eu contei, eram vidas mais adequadas ao mundo dos mortos, como ao mundo dos vivos, porque eles pensavam em morrer, se matar, morrer. Eles não tinham vida, eles não tinham sonhos, não tinham projetos, não tinham nada. Meus queridos, para encerrar, deixa eu só ler um versículo aqui que eu já li para os irmãos. Muito interessante. É o verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, fazendas, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. O que se deduz, queridos, desse versículo aqui, dentro do próprio texto? O que se deduz? O que se deduz aqui é que Jesus não estava interessado em tomar a fazenda daquele rapaz. Jesus queria apenas provar para ele mesmo, para o próprio jovem, não era para si, porque ele sabia, provar para ele mesmo onde é que estava o coração dele. Mas o que no fundo Jesus queria era abençoá-lo, e de repente de uma fazenda para 2, 3, 4, 100 fazendas, e multiplicar o gado, etc. Segundo o texto. E além disso, de rico para podre de rico, ainda iria alcançar a vida eterna. Porque, meus queridos, é assim todos os dias, é assim sempre no nosso meio. As pessoas que abrem mão a favor do reino de Deus, que renunciam a favor do reino de Deus, são pessoas sempre prósperas, porque Deus honra, Deus abençoa. E isso não tem nada a ver com negociata com Deus, nada a ver, como muitos ambiciosos aí, avarentos aí, argumentam, porque para ser crente tem que pagar. Ele que não quer contribuir, não tem coração para contribuir com a obra de Deus, fica jogando isso. É princípio. Deixa amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, e a bênção de Deus está nisso. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu filho. Deus ama a prosperidade. Deus ama, Deus tem prazer na nossa prosperidade. Deus não tem prazer na miséria de ninguém, Ele tem prazer em que sejamos prósperos. Jovem, rico, religioso e triste. Como é que é a nossa vida? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Como é a nossa vida? Como é que nós estamos?
O que vai mudar a partir desse momento? Eu vou repetir algo que eu sempre tenho vontade de repetir no final de uma pregação. Não é algo bom, é algo ruim, triste. O triste de um final de pregação, igreja, é saber que amanhã Deus queira que eu seja redondamente enganado. Mas o que normalmente acontece é que a tristeza no final de uma pregação é de saber que amanhã, depois de amanhã, durante a semana e no próximo domingo, quem era assim continua sendo assim, e quem não era assim não vai mudar nada, não alterou nada. Falou, entendi, mas eu não vou mudar nada, porque é uma coisa que eu já decidi, e está decidido lá atrás, tem anos que isso está decidido. Eu, minha esposa, meu filho, meus filhos, lá em casa, já tomamos essa decisão. Pode gritar, pode berrar, eu vou pagar para ver. Vamos orar, igreja. Repito, Deus queira que eu seja redondamente enganado, e o Espírito de Deus testifique no nosso coração que nós precisamos mudar, como esse rapaz precisava mudar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo do Senhor venham sobre esta igreja toda, e sobre a igreja do Senhor Jesus na terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém.